onde tu não sabes, é uma novidade, é parte do que eu prometi. E não precisa temer, pois eu serei com você. Te encherei de sabedoria, te encherei de conhecimento, e a minha graça não se apartará de você. Eu estou sentindo que está chegando uma novidade pra minha vida. É uma promessa antiga, esperada, desejada, tão chorada, que está chegando.
possa temer, pois eu serei com você. Te encherei de sabedoria, te encherei de conhecimento, e a minha graça não se apartará de você. Eu estou sentindo que está chegando uma novidade na minha vida. É uma promessa antiga, esperada, desejada. E está chegando uma novidade, uma novidade. Meu tempo está chegando, fiel foste no pouco e sobre muito te colocarei. Estou levantando, teu tempo está chegando, fiel foste no pouco e sobre o muito te colocarei. Estou me levantando, teu tempo está chegando, fiel foste no pouco e sobre o muito te colocarei. Estou me levantando, teu tempo está chegando, fiel foste no pouco e sobre o muito te colocarei. Estou sentindo que está chegando uma novidade na minha vida. É uma promessa antiga, esperada, desejada, tão chorada. Está chegando uma novidade. Estou sentindo que está chegando uma novidade na minha vida. É uma promessa antiga, esperada, desejada, tão chorada, que está chegando uma novidade, uma novidade. Uma novidade. Graças a Deus. Cadê o Starley? A jovenzinha gostaria de cantar um hino? Hã? Não? Nossa irmã Rayane. Rayane vai louvar a Deus com o hino. Nessa oportunidade, os obreiros estarão recolhendo ofertas e dízimo na casa do Senhor. Céu da igreja com a paz, Senhor. Planos frustrados, dias nublados, me pergunto por que foi que eu sonhei. Mar agitado, tempo fechado, já não faz sentido as rotas que tracei.
o dono deste mar. Também é meu dono. Ele não me abandonou, eu sei, está me ensinando, me ensinando a depender, me ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar, não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima minha rota ele vê, ele altera o caminho e arruma o barquinho e assim me guiará ao lugar seguro, a calmaria. Tenho a promessa de quem não erra, que do outro lado sim eu chegarei. Não estou sozinho, tenho comigo a quem nada lhe existe, pois é rei. Sim, o dono deste mar também é teu dono. Ele não te abandonou, eu sei, está te ensinando, te ensinando a depender, te ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar, não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima a tua rota ele vê, ele altera o caminho e arruma um barquinho e assim te guiará ao lugar seguro, a calmaria. Agradeço a oportunidade. Graças a Deus. Nosso irmão Starley com a palavra de saudação. Glória a Deus. Diretamente da galeria. Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, vou deixar uns versículos aqui em Salmos 125, só para a meditação da igreja. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Como que estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que os justos não entendam as mãos a iniquidade. Faze bem o Senhor aos bons e aos que são retos de coração. Quanto aos que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á, ó Senhor, com que praticam a maldade, paz haverá sobre Israel.
Irmãos, eu não sei a forma a qual cada um entrou aqui nessa noite, não sei o que os irmãos entrou pedindo no desejo do coração nessa noite, mas assim, que possamos entregar os nossos caminhos ao Senhor, entregar tudo na mão dEle, que Ele tudo fará por nós. Momentos difíceis estamos passando e vamos passar, mas se nos entregarmos cada dia mais nas mãos do Senhor, confiarmos nele, poderemos ter certeza que a vitória será certa. Amém? Assim agradeço a minha oportunidade. Alô, som. Glória a Deus. Tem alguém que gostaria de falar um pouquinho? Jesus aí se expressar, contar o testemunho também. Tem toda a liberdade aí. A nossa irmã Aline está sempre de prontidão aí. Tem que falar das obras. Paz do Senhor, irmãos. Eu vim hoje pensando justamente, falei, nossa, tem tanta coisa para contar, né? E aí eu vou contar um pouquinho da minha história. Me perdoa se eu estender um pouquinho aí. Eu cheguei aqui há um pouco mais de um ano. E fui muito bem acolhida por vocês. Estou aqui firme, graças a Deus. E durante esse ano, tanta coisa aconteceu na minha vida, tanto livramento eu tive, tanta bênção. E assim, Deus é muito fiel nas nossas vidas. Eu cheguei aqui por crise de ansiedade, crise de pânico, porque eu estava sendo perseguida no meu trabalho. Eu até cheguei a conversar com o pastor, com a pastora sobre isso. E aonde a gente não vê saída, Deus põe a mão e tem saída. E essa pessoa que estava me perseguindo, eu, assim, jamais imaginei que um dia ela ia sair de lá. E um belo dia, meu gerente liga, chama todo mundo da equipe e fala, o fulano saiu. E eu falei, Deus, o Senhor é fiel em todo o tempo. Eu vinha, eu sentava ali, eu chorava e eu falava, eu não aceito tomar remédio, eu não aceito isso na minha vida. O Deus vai fazer a obra, eu não vou precisar de nada disso. Precisei de ajuda psicológica, tudo, mas eu não queria chegar nos remédios. E Deus fez a obra e tirou quem estava me perseguindo. Veio uma pessoa enviada por Deus, que hoje, assim, me ajuda demais. Esse foi um livramento. Depois veio a passagem do meu esposo, que eu tenho só a agradecer às irmãs e os irmãos pelas orações, porque eu também pensei que eu ia perder meu esposo esse ano. E Deus foi fiel e restaurou, e hoje ele está aí, e eu creio, em nome de Jesus, que eu vou ver ele sentado aqui, louvando, engrandecendo e agradecendo. É que não é no meu tempo e não é por mim, é pelo tempo de Deus. As minhas orações eu estou fazendo, e assim, um filho meu já passou pelas águas esse ano, falta o outro, mas eu creio para 2025, em nome de Jesus, eu vou ver eles dois aqui, ó, louvando, engrandecendo, exaltando o nome do Senhor, e eu só tenho a agradecer. Senhor, obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e na vida da minha família. Obrigada, Deus, por esses irmãos e essa igreja abençoada, que traz a gente aqui para louvar e engrandecer o teu santo nome. Obrigada, Senhor. Deus continue abençoando grandemente, usando poderosamente. Nos coloquemos em pé nesse momento. Convido a diaconisa Marinês para estar orando pelos dizimistas ofertantes. Nosso irmão pregador lá de São Rafael, lá, Edson. Senhor, eu também peço oração por mim, que hoje eu levantei não muito boa, né, irmãos? Fui trabalhar, mas ainda não estou bem. Mas que o Senhor possa alcançar com as mãos de misericórdia. Oremos então ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, te louvamos a Ti, ó Deus,
pelos louvores, pelo testemunho, pela palavra, Senhor Jesus. Tu tem falado no profundo dos nossos corações. Pai querido, queremos te agradecer, Pai, intensamente pelos dizimistas, pelos ofertantes. Pai, estenda as tuas mãos santas e gloriosas sobre a vida de cada um, daqueles que não pode ofertar e nem dizimar, que também tu possa abençoar nessa noite, derramando uma bênção especial, dando graça e dando vitória. Abençoa também, Senhor, nosso irmão que vai trazer a palavra, Senhor Jesus. Usa ele como canal para falar conosco nessa noite, em nome do teu Filho Jesus. Amém, Jesus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Os irmãos, abram vossas Bíblias no livro de Juízes. Juízes capítulo 16. Glória a Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Juízes capítulo 16. Estarei lendo o verso 30. Diz assim a palavra do Senhor. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Glória a Deus. Os irmãos podem tomar assento. Hoje nós estaremos aprendendo um pouquinho da história de Sansão. Uma história muito conhecida, mas é bom a gente aprender, porque a palavra ela se renova todos os dias. E o Senhor tem algo para falar para a tua igreja. Meus irmãos, a história de Sansão começa com Deus fazendo juízo ao seu povo. Mais uma vez na história. Deus, a Bíblia diz que o povo de Israel, ele faz o que parece mal aos olhos do Senhor, mais uma vez. E Deus os entrega por 40 anos nas mãos dos filisteus. Mas igualmente com outras histórias bíblicas, quando Deus ele mostra que ele não compactua com o pecado, aplicando juízo, sentença para o seu povo, ele também sempre providencia um resgate. Nós vemos lá, já no Éden, quando o homem peca, Deus ele aplica um juízo para Adão, para Eva e para a serpente. Mas todavia o Senhor também traz túnicas para eles cobrir o seu pecado, fazendo uma alusão daquilo que seria a época da lei, onde o homem trazia a oferta ao sacerdote que apresentava a Deus para cobrir o pecado apenas. Então é assim que começa a história de Sansão. Deus fazendo juízo ao seu povo e providenciando o livramento. A Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece a uma mulher de Zorá, que tinha por marido um homem chamado Manoá, uma mulher que era estéril, e diz a essa mulher que ela daria à luz a um filho, e esse filho seria nazireu de Deus desde o ventre. Quando o anjo diz isso a essa mulher entende que esse filho seria separado por Deus, separado para Deus. Um nazireu de Deus é quem seria separado para Deus. E um homem que seria nazireu de Deus, uma pessoa nazireu de Deus, acompanharia sobre a vida dele um voto. E qual que era esse voto? Esse homem não poderia beber vinho, não poderia beber bebida forte, não poderia comer coisa imunda e nem passar navalha em sua cabeça. Era um voto como se fosse três ordenâncias, um alicerce e um compromisso. Eu quero fazer uma analogia com esse voto, que parece que tem 3 ligamentos nesse voto, com aquilo que está em Eclesiastes, no capítulo 4, no verso 12, que diz que um cordão de 3 dobras dificilmente se rompe. Ou seja, essa aliança
que Deus faz com Sansão era como se fosse um cordão de 3 dobras. Ou seja, um cordão de 3 dobras, meus irmãos, para cada dobra existe 2 fios, para cada dobra. É a mesma coisa que fosse um contato entre nós e o Pai, nós e o Filho e nós e o Espírito. É um cordão de 3 dobras. E assim era esse voto: não pode beber vinho, nem bebida forte, não pode comer coisa imunda e também passar navalha na cabeça. Então esse era o voto que Sansão tinha que cumprir. A Bíblia diz então que Sansão ele cresce, ele é abençoado por Deus. Uma certa vez ele sobe a uma cidade de Tina, província dos filisteus. E a Bíblia diz que, vendo ele uma mulher das filhas dos filisteus, ele se interessa por essa mulher. Então ele volta à casa do seu pai e fala para o seu pai que viu uma mulher das filhas dos filisteus, para que seu pai fosse até lá tomá-la por esposa para ele. O seu pai não gosta daquilo. Seu pai fala assim: mas por que logo das filhas dos filisteus? Tanta mulher aqui no povo de Israel, não tem uma das mulheres aqui do povo de Israel para você querer logo daqueles incircuncisos? Sansão disse: não, essa aí agradou os meus olhos. Se nós olharmos talvez apenas esses 3 versículos que se encontra em Juízes 14, se a gente olhar esses 3 versículos, que dessa forma a gente já entende assim que aqui começa a queda de Sansão. Nós olhamos para esse texto e fala assim: ele começou a misturar, ele começou a fazer aquilo que o Senhor não se agrada. Então talvez a gente possa pensar que aqui começa a queda de Sansão, mas não, meus irmãos. Eu estou no capítulo 14, agora eu vou ver no verso 4. Olha o que diz o verso 4: mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscavam ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Olha, não sabiam os pais de Sansão que aquilo que estava acontecendo vinha da parte do Senhor. Então, ou aqui a gente está num paradoxo. O que é um paradoxo? É aquilo que a gente não consegue explicar. Existem algumas coisas na Bíblia que a gente não consegue explicar. A gente vai ler, vai reler, mas é mistério de Deus, então a gente classifica como um paradoxo. Então, ou é um paradoxo, ou a gente tem que procurar entender melhor a partir da história bíblica. E vamos entender dessa forma, como que Deus, que é contrário à mistura, Deus ele nunca se agradou na mistura do seu povo, ele nunca quis que o povo de Israel se misturasse com outras mulheres de outros povos. Como que a Bíblia diz que era o próprio Deus que estava no comando disso, que estava na direção disso? Então esses versículos não nos explicam direito, mas eles vão nos dar alguns indícios sobre o que for, sobre o que está acontecendo aqui. Pois bem, meus irmãos, Deus ele poderia impedir Adão de pecar lá no Éden, de ele não comer aquele fruto? Sim, Deus ele poderia muito bem impedir. Deus ele poderia também impedir Davi de cometer aquele adultério? Sim, Deus ele poderia, se ele quisesse, impedir que Davi cometesse o adultério, manchasse a sua história, ficasse marcado por isso. Deus poderia. Então Deus não impede. Isso mostra o quê? Que Deus ele respeita o livre-arbítrio dos homens. Ele respeita as escolhas dos homens, mesmo que ele não concorde. Isso é um ponto que a gente tem que memorizar. Deus respeita o livre-arbítrio, mesmo que ele não concorde. Porém, as escolhas de Deus são certeiras. Por que certeiras? Vamos lá. Nós vemos na história Deus escolhendo um homem, Paulo. Esse homem era tão convicto, decidido, ele era zeloso da lei. Ele não imaginava que ele estava perseguindo cristãos, ele imaginava que os cristãos estavam errados, não tinha uma culpa sobre ele. Ele tinha muitas virtudes, ao ponto que Deus fala para Ananias assim, Jesus fala para Ananias: esse é um vaso escolhido meu. Ao ponto que Jesus no caminho de Damasco aparece
para Paulo e tem a conversão. Então Deus, ele usa essa virtude que Paulo tem para os seus propósitos. Então Deus sempre soube que Paulo seria dessa forma. Então ele escolhe ele para usar para o evangelho. E nós também vemos que Jesus, quando ele vai escolher os seus apóstolos, o que Jesus faz? Ele não escolhe só menino bom. Ele não escolhe. Tinha que alguém trair ele. Então ele escolhe dentre esses alguém que não tinha uma índole boa, porque Judas, o problema de Judas não foi só a traição em si com Jesus. A Bíblia diz que ele já roubava a oferta que era dada para a obra. Ele já era um ladrão. Então só alguém de má índole, só alguém que não pensava nos outros teria coragem de trair o mestre. Então, para a gente caminhar nessa direção e entender o que acontece com Sansão, eu olho Deus escolhendo um homem com as virtudes de Paulo para usar para os teus propósitos, e olho um Deus escolhendo as fraquezas de Judas para cumprir também o seu propósito, porque a Bíblia diz que tanto querer quanto efetuar vem da parte de Deus. Então, não é que Deus falou para Sansão se envolver com outras mulheres. Não, Deus sabia qual eram as fraquezas que Sansão teria. Então Deus, sabendo a fraqueza que Sansão teria, escolheu ele desde o ventre. Falou assim: esse aqui vai ter essa fraqueza, eu vou escolher ele. Vou escolher ele porque eu vou usar ele para começar a livrar meu povo. Então qual que é essas fraquezas que Sansão tinha? Vamos lá, vamos juntos. Aqui no capítulo 14... no verso 1, no verso 2 e no verso 3 vai mostrar qual é a fraqueza de Sansão. E qual é? Vamos lá. E desceu Sansão a Tima, e vendo em Tina uma das filhas dos filisteus. Vendo, ele viu. No verso 2 disse assim, ó, quando ele vai falar para o seu pai, ele fala assim, ó, viu uma mulher, olha lá, e vendo, depois ele fala, e viu uma mulher. Daí quando o pai dele questiona, não, mas tem tanta mulher aqui do povo, você quer essa? Olha o que ele responde para o pai dele: tomai ela, porque ela agrada aos meus olhos. A fraqueza de Sansão era os seus olhos. Deus sabia desde o início que o Sansão, ele seria fraco nos olhos. Quando ele olhasse para uma mulher, não importa se fosse do seu povo, se ele achasse bonita, ele ia se interessar. Deus sabia isso. Não é que Deus queria que ele se envolvesse, mas Deus procurava a ocasião contra aquele povo, e ele usa Sansão para isso, porque conhece a fraqueza. Vamos lá. Então a Bíblia diz que Sansão cresce, ele é abençoado. Ele é abençoado. Então a Bíblia diz que Sansão vai com os seus pais para tomar essa mulher. Era bem simples, ia lá, apresentava o pai, já marcava o casamento. Mas a Bíblia diz aqui que, no verso 6, então, que no caminho veio um leão, um filhote de leão. Quando ele estava indo para marcar o casamento, veio um filhote de leão. E o Espírito de Deus, então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente, que o fendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na mão. Porém nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Ou seja, estava no caminho, apareceu um leão, o Espírito do Senhor apareceu a Sansão, tomou posse de Sansão, e ele rasgou de cima a baixo aquele leão. Sansão descobre ali qual seria o seu ministério. Um ministério até então diferente, porque nós vemos quando Deus queria tirar o povo do Egito, Deus usa o seu imenso poder, tirando aquele povo com mão forte. Escolheu a Moisés, a Bíblia diz que era o mais manso da terra. Agora Deus escolhe um homem e fala assim: esse eu vou dar força. Sansão descobre ali o seu ministério, que ele seria fortão, Então a Bíblia diz que chegou lá, marcou o casamento. Quando Sansão volta de novo, agora vamos casar, agora chegou para ir para a festa. Sansão ele vê aquele
corpo daquele leão e tinha um enxame de abelha com mel. O que ele faz? Ele pega o mel e come. Meus irmãos, até então a falha de Sansão, o Espírito do Senhor ainda está com ele. Então nós entendemos aí que mediante as nossas falhas, o Espírito do Senhor ainda está sobre a nossa vida. O inimigo às vezes quer colocar culpa, quer falar isso, aquilo sobre nós, mas o Espírito de Deus está em nossas vidas, mesmo diante das nossas falhas. Sansão já estava misturado com outra mulher e o Espírito do Senhor se apossava dele. Então, mas aqui tem um problema. Aqui começa a queda de Sansão, porque a queda, sabe aquele cordão de 3 dobras? Sabe aquele voto? Ele rompe a primeira corda. Ali ele rompe, porque ele comeu coisa imunda. Aquele enxame de abelha naquele corpo, ali é coisa imunda. Então Sansão começou ali a ter um problema, porque ele rompeu uma das ligações daquele cordão. Mas ainda tinha 2, ainda tinha 2. E o Senhor mostra como Ele é fiel para conosco, né? Ainda tem 2. Mas em seguida, a Bíblia diz assim que, descendo pois seu pai àquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim costumavam fazer os jovens. Um banquete, aqui no original é local de bebida. Bebida, teria bebida. Sansão ali rompe o segundo. Ele estava no domínio dos filisteus e ali ele providencia bebidas. Então ele rompe também a segunda ligação, o segundo cordão de 3 dobras. A segunda dobra já foi rompida. Sansão, meus irmãos, aqui fala, e sucedeu que como ouvissem, ó, verso 1, como ouvissem, tomaram 30 companheiros para estar com ele, 30 companheiros. Sansão chamou 30 dos filisteus, podem vir, ver, eu estou casando com uma das suas. Sansão, a Bíblia não diz, mas eu acredito que Sansão estava um pouco vaidoso. O homem é vaidoso, né? Aliás, Sansão com aquela força, quem poderia mexer com ele? Ele chama 30 ali. Eu não gosto de falar de outras denominações, mas o homem é vaidoso, né? Longe de mim, assim, mas eu lembro, há anos atrás, quando foi inaugurado o Templo de Salomão, lá no Brás, lembra no Brás? Aquele templo, coisa linda, lá da Universal, coisa linda, aquele templo. Eu lembro que o bispo Edir Macedo, ele mandou várias cartas para outras igrejas, para que os pastores fossem lá visitar. Um monte de pastor de outras denominações foram convidados, para que ele pudesse mostrar toda aquela majestade, toda aquela beleza, toda aquele templo gigantesco, lindo. O homem é vaidoso. Então Sansão fez isso. E nesse banquete aí, que eram as bodas que ele estava, Sansão ele propõe um enigma para aqueles que estavam lá. Propõe um enigma. Daí ele diz assim: do comedor saiu comida, e doçura saiu do forte. Ele diz assim, ó, se vocês descobrirem o que significa esse enigma, eu darei 30 lençóis para vocês, 30 mudas de roupas. E aqueles homens se sentiram envergonhados, né? Falou, pode lançar para a gente esse enigma. Sansão fez, e eles não sabiam responder. Passou 1, passou 2, passou 3 dias, e eles não sabiam responder esse enigma, ao ponto que eles tiveram que ameaçar a mulher de Sansão. Eles ameaçaram a mulher de Sansão: tira dele a resposta, senão a gente vai matar você e seu pai, porque ele vem aqui para nos envergonhar. Daquela mulher fica com medo. Aquela mulher começa no ouvido de Sansão, pedir para ele falar, e ele fala, não contei nem para o meu pai, nem para minha mãe, eu vou contar para você. E ela continua pedindo, e Sansão não cede. Mas em um certo momento Sansão fala. Daí quando chega no 7º dia, os homens lá, aqueles 30 homens, dizem assim para Sansão: nós temos a resposta ao seu enigma. Então diz assim:
Que coisa mais doce do que o mel, e que coisa mais forte do que o leão. Sansão ficou enfurecido com essa resposta, porque eles descobriram. Sansão falou assim: vocês só descobriram porque vocês persuadiram minha esposa, vocês ameaçaram minha esposa. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se aposta de Sansão novamente, e ele desce até os asquelonitas e mata 30 homens, pega aquelas roupas daqueles homens e entrega a esses. Então a Bíblia diz que Sansão volta para sua casa bravo, deixa a mulher lá, volta bravo. Passado alguns dias, quando estava a colheita, chega a época da colheita dos filisteus, aquela seara estava linda dos filisteus. A Bíblia diz que aquela raiva, né, de Sansão, ele passa e ele fala: vou voltar lá na casa da minha mulher, né, vou lá ver ela. Quando chega lá, o pai da mulher tinha dado a mulher de Sansão para outro homem. Daí ele falou assim: não, eu pensei que você não queria mais nada com a minha filha, pega a mais nova, que é formosa também. Sansão se enfurece. A Bíblia diz que Sansão pega toda aquela seara dos filisteus e taca fogo, acaba com tudo, ao ponto que eles ficaram furiosos que queriam saber quem fez isso. Daí falam: o genro do Timnita. Então a Bíblia diz que aqueles homens vão lá e matam a mulher de Sansão e matam o pai da mulher de Sansão. Sansão fica furioso, acaba com aqueles homens ali. Então os filisteus ali, eles começam a traçar planos, atrás de planos para pegar a Sansão. Eles vão até Judá, que era um povo de Deus. E o povo de Judá lá, eles ficam com medo: o que vocês estão fazendo aqui? Né? Daí eles falam: nós viemos amarrar a Sansão. A Bíblia diz então que aquele povo que está com medo de Judá, eles mesmo, povo de Deus, desce até Sansão e fala: por que você fez isso conosco? Não sabe que os filisteus estão sobre nós estamos sob domínio deles, né? Daí eles falam assim: nós vamos te amarrar para levar até eles. Daí Sansão fala assim: ó, vocês só não tentem tirar minha vida, mas vocês podem me amarrar. A Bíblia diz então que os homens de Judá, eles amarram Sansão e levam a Sansão até os filisteus. A Bíblia diz que Sansão, ele quebra, o Espírito do Senhor mais uma vez se apodera de Sansão e ele quebra aquelas cordas como se fosse um fio. E ele, com uma queixada de jumento, mata mais de 1000 homens ali. Então o plano de Deus, André, está se cumprindo, porque Deus procurava ocasião contra os filisteus. Deus sabia que isso tudo aconteceria e Deus permitiu, e estava dando certo o plano. Mas o problema é que só faltava uma dobra daquele cordão de 3 dobras. O problema era o próprio Sansão ali. Ele podia estar lá, o Senhor estava com ele, nada aconteceria, mas ele tinha um cordão, uma dobra só. Então a Bíblia diz que, passado um tempo, Sansão vai até Gaza, e lá mais uma vez os seus olhos induzem ele a se apaixonar por uma mulher, né, Dalila. Então a Bíblia diz que essa mulher, ela começa a persuadir Sansão, os homens dos filisteus que cercam toda vez quando Sansão está lá, mas não sabem como pegar a Sansão. Eles falam para ela: nós vamos te pagar, descubra qual será o segredo de Sansão, né? Daí o que ela fala para Sansão, a Dalila, ela diz assim, ó, isso aqui já estamos no capítulo 16, no verso 8, no verso 6, diz assim, ó: disse pois Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderia ser amarrado para te poderem afligir. Daí é uma pergunta, aí é um paradoxo. Aqui eu não consigo explicar. Aí dificilmente alguém vai conseguir explicar. Porque é a mesma coisa alguém querer me roubar, falar assim: ó, eu quero te roubar, eu quero pegar seu cartão, mas tem como você me dar minha senha? Aqui a gente não consegue entender como ela pergunta, ela fala assim: eu quero saber a sua fraqueza para que possa ser amarrado, para que você possa ser afligido. Daí dizem aí por aí, né, que quanto mais músculo, menos cérebro.
Eu não sei se isso foi o caso de Sansão, né? Ele era fortão, mas talvez ele não tinha tão sério. Ele então começa a inventar algumas histórias. Se fazer isso eu perco minha força. E tudo que ele falava, Dalila fazia contra ele e falava assim: aí vem os filisteus. E ele tirava o que ela fez com muita força, pelo que o Espírito do Senhor estava com ele. E continuou assim repetidamente, até que um dia ela, de tanto falar com ele, ele falou o segredo, que nunca tinha passado navalha em sua cabeça. Daí ela chamou os filisteus para cercar lá a casa e falou: agora eu sei a verdade. A Bíblia diz então que ela passa a navalha, corta as tranças de Sansão. E quando os filisteus vêm, e ele pensa assim que ele faria da mesma forma. E a Bíblia diz assim, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos. Aqui, meus irmãos, foi quebrado a última corda desse cordão de 3 dobras. A última dobra, aquele voto que era 3, foi quebrado. Enquanto tinha um, ainda o Espírito do Senhor estava sobre ele. Mas quando foi, o Senhor não está ligando para as falhas. Ele usa as nossas falhas ao seu favor, mas a nossa aliança a gente não pode romper. E quando Sansão ele rompe a última corda, ele fica vulnerável. E às vezes, meus irmãos, nós nem sabemos, assim como Sansão, quando o Espírito do Senhor nem está mais conosco. Ele não sabia que o Espírito do Senhor já não estava. E o que nós podemos aprender com a história de Sansão? Alguns ensinamentos têm fortes aqui. Primeiro, que o inimigo ele não vai desistir. Ele vai ter estratégia, ele vai querer atingir a gente de todas as formas. Ele vai querer atingir pessoas próximas da gente, pessoas muito próximas, para tentar fazer com que rompa a nossa aliança com Deus. Ele usou a mulher de Sansão, o sogro de Sansão, ele matou a mulher de Sansão, o sogro de Sansão. Ele vai fazer maldade, tudo para pegar aquele que tem uma aliança com Deus. Segunda coisa que nós aprendemos: nós não temos que contar jamais a nossa intimidade com Deus. Nós não temos que contar se nós temos um voto com Deus. A Bíblia aconselha a nós até não votar, mas fala assim: se a gente votar, não seja tardio em cumprir. Essa é a verdade. Então a gente não pode, de jeito nenhum, contar um voto. A gente tem que cumprir o voto, porque esse voto é uma ligação, que é ligado na terra, ligado no céu. Você estará com o Senhor. O que nós podemos aprender com esse texto? Nós não podemos ceder às nossas vontades, às nossas fraquezas. Nós temos que saber controlar. Sansão não tinha controle dessa sua fraqueza. Os seus olhos estavam sempre fazendo ele pecar. Mas olha o que interessante, que a primeira coisa que foi tirada de Sansão foi os seus olhos. Aquilo que o fez mal, aquilo que o fez, aquilo que Deus usou como fraqueza para o seu propósito, o inimigo meio que tirou, falando assim: isso aqui é meu. Mas a Bíblia diz assim, que Jesus falou uma certa vez assim, que se o teu olho pecar, arranca. Se o teu braço direito pecar, arranca. É melhor entrar sem um olho, sem um braço, sem uma perna no céu, do que cair com o corpo todo no inferno. Glórias a Deus por isso. Nós temos que entender que nós temos um propósito, uma aliança com Deus. Nós somos selados pelo Espírito. E o inimigo ele tenta o tempo todo derrubar a gente. Olha que forte. E depois que tiraram os olhos de Sansão, a Bíblia diz assim, e o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer de novo, como quando foi rapado. Então tirou aquilo que fazia Sansão pecar, foi arrancado.
Então, qual é o ensino? O que tem feito nós pecarmos? O que tem feito nós perdermos o controle? É os nossos olhos? Não é para arrancar, pare de olhar. É nossa mão? Não precisa arrancar, deixe de tocar. É os nossos pensamentos? É as nossas vontades? É aquilo que eu estou fazendo? Deixe de fazer. Essa é a mensagem. Deixe de fazer aquilo que rompe a sua aliança com Deus. Deixe de praticar aquilo que te afasta da presença do Senhor. Deixe de fazer aquilo que não agrada ao Senhor, porque a mensagem é: valorize o Espírito do Senhor na sua vida. Vamos valorizar, nós temos que valorizar o Espírito do Senhor, porque Sansão só era alguém quando ele tinha o Espírito de Deus. Quando ele não tinha mais o Espírito de Deus, olha a importância do Espírito do Senhor. Meus irmãos, às vezes a irmã contou o testemunho, é perseguido, a gente é humilhado, a gente é entristecido, a gente somos jogados assim ao mundo, ao ponto de eles querem tirar a gente de todas as formas, e passamos por circunstâncias tão difíceis na nossa vida, que a gente vai olhar para um lado, para o outro, mas daí a gente vai falar: se não for o Senhor nas nossas vidas, é assim. Por isso que a única coisa que nós não podemos perder é isso, a presença de Deus, o Espírito Santo do Senhor sobre a nossa vida. A Bíblia diz então que os cabelos de Sansão voltam a crescer. Então volta aquela aliança, volta pelo menos um daqueles cordão. E a Bíblia diz que Sansão, os filisteus, eles estão fazendo um banquete lá, festa dele, e Sansão está no cárcere, né, preso, e eles mandam chamar Sansão lá, porque eles queriam tirar sarro, fazer piada, né, zoar Sansão, tirar. Aí quem estava nos afligindo, e estavam todos eles naquele banquete. A Bíblia diz então que Sansão pede para o moço colocar ele entre as paredes, as colunas daquele templo, e ele mais uma vez ora ao Senhor, sem olhos, sem aquilo que te afastou ele da presença, sem aquilo que fez com que ele perdesse a aliança com Deus. E o Senhor mais uma vez responde a oração de Sansão, e a Bíblia diz que Sansão, ele matou mais na sua morte do que matará na sua vida, porque quando ele ora, ele consegue destruir todo aquele templo com a sua imensa força através do Espírito do Senhor. Então que nós ficamos com essa mensagem, meus irmãos, que nós venhamos valorizar o Espírito do Senhor em nossa vida, que nós venhamos entender que o Senhor está conosco mesmo em meio às nossas fraquezas, e nós temos que entender que o Senhor está conosco, e a gente é mais que o vencedor por causa disso. Assim agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Graças a Deus, irmãos, que era no tempo do Nazireu, né? Porque se fosse no tempo de hoje, se a força estava no cabelo, que diria dos careca, né? Estava enrolado, né, irmãos? Eu não, que eu ainda tenho bastante, né? Mas o irmão Edson já está por um fio, né? Mas nós olhamos aí a situação, né? Concupiscência dos olhos, ele ficava com o olho muito aberto demais, concupiscência da carne. Ele viu ali, não podia tocar em morto, animal morto, de repente ele tocou ali, pegando mel, e não valorizou, né? Como é que fala? Nazirerato, né? Ele não valorizou, né? Então, o que nós temos maior que está em nós, né? Então ele não valorizou, né, aquilo lá, né? O cabelo não poderia ser cortado. Então ele deu brecha para o inimigo, né? A Bíblia fala: sujeitar a Deus, resistir o diabo, que ele fugirá de vós. É ele que tem que fugir, ele tem que sair correndo, né? Não é nós que tem que sair correndo do inimigo, não, né? Mas apesar que nos dias de hoje, se aparecer uma pessoa endemoniada aí vai ter crente e vai sair correndo aí, vai sair correndo, né?
Mas nós temos que confiar em Deus, nós temos que confiar inteiramente no Senhor. Amém? Deus abençoe, vamos aprendendo cada vez mais um pouquinho da palavra de Deus. Sábado nós temos aí um compromisso muito importante. E no domingo nós temos escola. Fala, Branquinha. Que escola que é? Não é dormindo em casa, né? É dominical, tá bom? Eu sei que os irmãos não gostam de dormir no domingo, né? Gostam mais de vir para a escola. É que tem vezes que não dá tempo, né? Não... Tá bom, vamos levantar? Vamos pular essa parte, né? Vamos pular essa parte. Tá bom? Glória a Deus. Agora, quem vai orar? A nossa irmã Sandra, orando a Deus aqui. Agradecendo a Deus. O irmão Sebastião, o ancião, vai dar bênção apostólica. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Oremos. Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, que a Tua honra, a Tua glória, o Teu poder, Pai, já ouvimos a Tua palavra, já ouvimos Teus louvores, Pai. Obrigada, Jesus, pela oportunidade de estar dentro da Tua casa. E o Senhor venha honrar e abençoar cada um dos Teus servos que estão neste lugar. E o Senhor possa levar cada um na paz do Senhor para os nossos lares. E o Senhor possa derramar as Tuas bênçãos transbordantes sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Estendemos as nossas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai, e que as eternas consolações, não fixas hoje, mas para todos sempre, como todos nós dizemos,